Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo com que Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Mas o versículo 14, que é o versículo chave para nós aqui nessa noite, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E a mensagem ela tem como um título nessa noite, que é justamente essas duas palavras, guiadas pelo Espírito. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, nessa noite. Obrigado por estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Obrigado também pelas pessoas que estão em suas casas, em suas residências, também podendo compartilhar, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ó Deus, está ouvindo, dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Pai querido, também nós abençoamos as pessoas, ó Deus, que oram por nós, as pessoas que têm lembrado de nós, da nossa igreja, que têm abençoado a igreja de diversas formas, ó Deus, abençoa. Pai querido, nós viemos aqui nessa noite para ouvir a Tua palavra. Às vezes a gente vem para a igreja, ó Pai, com o objetivo de ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas muitas das vezes o Senhor traz uma palavra no qual nós precisamos ouvir, Pai. Fala conosco. Pai, assim como o Senhor tem falado comigo, também o Senhor possa falar conosco aqui na igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje estivemos orando pela manhã para os irmãos que estão fazendo o Enem, uma prova bem demorada, ela é bem enjoada de se fazer, e nós estivemos orando pelos irmãos que estão fazendo e também aqueles irmãos que estão trabalhando. Tem vários irmãos aqui da igreja que estão trabalhando, aplicando a prova do Enem. É nesse domingo e no próximo domingo. Se tem alguém da igreja, se você conhece alguém da igreja que está fazendo a prova, ore por ele, para que ele possa tirar uma boa nota e venha conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Irmãos, eu considero a adoção de filho muito importante. Eu considero a adoção como o ensino da palavra de Deus. O ensino, eu não sei se você sabe o que é adoção. A adoção por Deus, a adoção no qual nós temos e nos tornamos filhos de Deus. Adoção, se você não sabe, é aquela pessoa, aquele filho que perdeu o pai, ou o pai não quer aquele filho mais, então essa criança é levada para algum lugar, fica à disposição do governo, e aquele pai ou aquela família, ele adota aquela criança para ser o quê? Filho, para ser participante daquela família, porque aquela criança, até então, ela não tem uma família. Nós podemos dizer que a adoção é um ato de Deus por meio por qual nós fazemos parte da família. Não teríamos condições de sermos filhos de Deus se não fosse através da adoção. E em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E eu tenho certeza aqui que cada um de vocês aqui são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado, você é filho de Deus. Você sabe por que você é filho de Deus? Porque você crê no nome de Jesus. Você crê no nome dele.
Por que você creu? Porque uma vez você abriu o seu coração, e o Senhor Jesus recebeu com alegria, porque você entendeu que Jesus, Ele morreu por você, e você o aceitou. E uma vez que você crê, porque aceitar Jesus não é apenas levantar a mão, mas é crer no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, é crer que Ele deixou a sua glória, padeceu por nós. Então, se você crê, você então passa a ser filho de Deus. Mas aqueles que não creem, em Efésios capítulo 2, versículo 3, ao contrário daqueles que são chamados filhos adotivos, eles são chamados filhos da ira, eles são chamados filhos da desobediência, porque os verdadeiros filhos de Deus, adotados pela fé em Cristo como Salvador, eles são conhecidos como o amor, eles são conhecidos pelo amor. Irmãos, você então será conhecido como filho de Deus, através do amor pelo Pai, não só porque Jesus morreu na cruz, não só porque Ele deixou toda a sua glória, mas você vai ser conhecido como filho de Deus, o amor que você tem por Ele. Qual o amor que você tem pelo Pai? O que significa amor? Eu conheço o amor são vários tipos de amor. Amor ágape, que é o amor sublime, o amor de Deus. Mas eu amo a Deus, será que nós amamos a Deus ao ponto de sermos chamados filhos de Deus? Certa vez Jesus ele disse a algumas pessoas que não aceitava como enviado de Deus. Ele disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. Se vocês chamam Deus de Pai, se vocês têm Deus como Pai, olha, vocês haviam de amar. Se vocês não estão me amando, vocês não podem chamar Deus de Pai. Porque quem ama o Pai, ama também o Filho. Quem ama o Pai, ama também o Espírito Santo. Por isso que em Romanos, no capítulo 8, vem dizendo assim, guiados pelo Espírito Santo. Irmão, você é guiado, não sei se você entende o que é guiado. Guiado, ou seja, quando vocês já presenciaram a vida, o caminhar da pessoa que ela não enxerga, uma pessoa que é cega, ela normalmente é conduzida por alguém, por um guia. Você já viu um cachorro que ele guia cego? Alguém já viu? É bem interessante. O cachorro ele é treinado para isso, e ele confia piamente naquele cão. Ele confia, irmão, piamente naquele cão. Ele foi treinado, então aonde o cão está indo, ele segue. Assim, eu não estou dizendo, irmãos, que o Espírito Santo é um cão, estou fazendo um paralelo, estou fazendo uma comparação de ser guiados pelo Espírito Santo, porque se eu e você, nós somos filhos de Deus, eu e você, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas em João capítulo 8, ele fala assim: vós sois filhos do diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ou seja, vocês não amam o Pai, porque você não ama o Filho, porque aquele que vê a mim vê o Pai, e foi uma afronta para eles. Por causa dessa palavra, eles disseram: agora ele blasfema, agora nós vamos matá-lo, porque como ele pode dizer que ele é o Pai, e o Pai está nele, e eles são uma só pessoa? Será que de fato amamos a Deus? Se o amamos, o que temos feito para Ele? E eu pergunto, o que você tem feito para Deus? Nós fazemos tantas coisas para as pessoas, nós fazemos as coisas para os nossos filhos, nós fazemos coisas para nossas esposas, às vezes para pessoas que a gente nem conhece, mas a gente fala que conhece a Deus, a gente fala que conhece a palavra do Senhor,
A gente vem religiosamente na igreja, em alguns cultos, mas será que isso é dizer que eu amo a Deus? Será que é dizer que eu amo a Deus? Jesus falou assim: quem ama, obedece. Quem ama, obedece às minhas palavras. Quem ama, pratica. Temos procurado agradar a Deus? Será que nós temos procurado a Deus porque quem ama lhe agrada? Irmão, quem ama uma pessoa, ele sempre tenta agradar, traz flores, traz presente, ele agrada através das suas as atitudes. O marido que ama a esposa, ele sempre faz algo. Olha, está precisando de lavar? Não, tira um dia de descanso da semana, eu vou cuidar da casa para você. Olha, vai lá para o salão, vai lá cuidar da sua beleza, para você voltar mais bonita ainda para mim. Quem ama faz isso. Às vezes o marido chega em casa cansado, aí a esposa vai lá e prepara aquela bacia de água quente, coloca os pés ali. Vem cá, maridão, vem cá que eu vou tratar de você aqui hoje. E coloca os pés ali na água quente, morna, né? E faz aquela massagem, começa a lavar os pés. Jesus demonstrou isso. Não da mesma forma, mas ele chamou os discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos, simbolizando ali um amor para aqueles discípulos. Olha, assim como eu estou fazendo, vocês vão fazer com outras pessoas. Porque quem ama, faz, quem ama obedece, quem ama pratica. Mas pastor, eu nunca fiz isso com a minha esposa. Eu nunca fiz isso com o meu marido. Começa a fazer, nunca é tarde para fazer. Amém? Amém, Jesus. Parece que o pessoal, os casais, que parece que ficou meio caladinho. Fala, diga amém. Amém. Nós estamos falando de família aí nos domingos pela manhã. Irmãos, você será conhecido como filho de Deus através do amor, da obediência. Será que nós temos procurado viver uma vida aprovada por Ele? Nesse mundo perverso que nós vivemos, nesse mundo de perversão, irmão, qualquer palavra que você fala, a pessoa sempre leva para o lado da maldade. Qualquer palavra que você fala, qualquer coisa, eu não vou falar aqui dar exemplo, nós que trabalhamos, sabemos disso. As pessoas, eles levam tudo na maldade. Existem vários tipos de maldade. É a maldade para esse lado que vocês estão pensando aí mesmo. Mas aqui, no texto que nós lemos em Romanos capítulo 8, Paulo ele destaca 4 privilégios de nós sermos filhos adotivos de Deus. 4 privilégios de nós sermos filhos e sermos guiados pelo Espírito de Deus. E o primeiro deles é os filhos adotivos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. O que é guiado? É você pegar na mão de alguém e falar assim, siga-me, eu vou te ajudar. Ou pegar pela mão, ou você fala assim, vem atrás de mim, ou você vai em algum lugar que você não conhece, e você encontra com alguém e fala assim, eu estou indo de carro, você me segue. Uma vez aconteceu comigo, eu estava vindo da casa da minha tia, eu esqueci o nome da cidade, mas no Rio de Janeiro, ela mora num sítio, acho que é em Pacheco, obrigado, e na volta minha avó estava comigo, ela tinha cerca de 96 anos, 97, mas pensa numa mente, irmão, brilhante, aqui em Patica a gente andava com ela, você pegava um caminho errado, ela falava, você está passando por um caminho diferente, nesse aí não. Eu falei, vó, eu não sei ir na casa da tia Maria, mas se a senhora puder me levar, eu vou. E ela me levou. Na ida foi tranquilo, mas na volta, irmãos, quase chegando ali no centro do Rio de Janeiro, nós nos perdemos, eu entrei numa rua, ela falou, o que você está fazendo aí? Já começou a preocupação, porque quem se perde no Rio de Janeiro, nós sabemos.
A gente que mora longe, mas a gente fica com medo. E eu fiquei com medo. Então vou parar no posto de gasolina. Minha avó, não para no posto de gasolina não, pelo amor de Deus, eles vão mandar você lá para um lugar pior. Não, vou perguntar a um policial, então, meu Deus, piorou. Não... Aí ficou naquela coisa, vó, então eu estou perdido, porque se eu pergunto, não posso perguntar, como é que nós vamos fazer? Vamos ficar presos aqui? Não, esse bairro aqui é perigoso, eu nem sei onde que entramos, irmão. Aí, Miriti, São João do Miriti, aí pegamos a saída errada, ficamos perdidos. Aí passou um senhor, ele falou assim, vocês estão perdidos? Eu falei assim, nós estamos. Nós queremos ir para Duque de Caxias, ou pela Avenida Brasil, ou Washington Luiz, que é a mesma coisa, né? Aí o cara falou assim, me segue. Aí minha avó, meu Deus, ficou braba. Não vai seguir esse homem, vovó, se eu não seguir, como é que vamos fazer? Eu fui atrás dele, vai daqui, vai dali e tal. Aí ele parou e falou assim, pode seguir aqui, que aqui já é a avenida, você só chega lá e volta, dá o retorno e volta, que você vai para onde você quer ir. Irmão, pensa no alívio. Aí ele chegou na casa dela, ela falou assim, Hélio, você me perdoa? Eu fiquei muito estressado. Eu falei assim, vó, não esquenta a cabeça não, estou acostumado com isso. O importante é que nós chegamos em casa. Irmãos, agora imagine só se não tivesse aquela pessoa para nos guiar. Porque o medo nos apavora. O medo deixa a gente preocupado. O medo faz que a gente tome decisões precipitadas. O medo e a ansiedade, meus irmãos, é causa de muitos males. Mas aqui, dando esse exemplo de guiados pelo Espírito Santo, fala assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Irmão, por onde eu vou, o Pedro me acompanha. A Sandra vai na academia, leva o Pedro. Vai no vovô Tininho, ele vai. Porque ele não sabe andar sozinho. Se deixar ele na rua, ele vai morrer. Vai acontecer alguma coisa, um carro vai vir, ele não sabe atravessar a rua, ele não tem essa percepção. É por isso que o Espírito Santo está aqui. É por isso que o Jesus, ele falou assim, olha, eu estou indo, mas virá um Consolador, ele será o vosso guia. Porque o ser humano, por mais inteligente que ele seja, por mais sábio que seja, irmãos, ele comete erros, toma decisões erradas, mas o Filho de Deus, ele não precisa ser inteligente, mas se ele for guiado pelo Espírito Santo, ele já é inteligente. Guiados pelo Espírito Santo, ouvimos realmente a voz de Deus, e conduzido pela sua palavra. Quantas pessoas perdem tempo lendo livros de autoajuda? Não que não é bom, mas o livro de autoajuda ele é bom, eu já li vários. Mas o livro que eu gosto de ler é a ajuda do alto, que é a palavra de Deus. Não um livro de autoajuda, mas a ajuda do alto, guiados pelo Espírito Santo da palavra de Deus, pela palavra de Deus, aleluia. Ouvimos realmente a voz de Deus, somos conduzidos por sua palavra. Quantas vezes nós já lemos a palavra de Deus, quantas pregações que nós já ouvimos aqui, na igreja, e com essa era tecnológica de celular, de mídia, nós temos a oportunidade de ver, irmãos, diversos tipos de sermões, pela internet, e os verdadeiros filhos de Deus vivem para agradá-lo. Os verdadeiros filhos de Deus vivem para servi-lo, para honrá-lo, e os filhos de Deus discernem a sua voz e sabem quando ele está falando. Os filhos de Deus falam assim, poxa, essa palavra não é, não, essa palavra é de Deus. Essa palavra vem do alto, essa palavra não é de qualquer pessoa. Deus, irmãos, ele tem uma prioridade de vida. Deus, ele tem os seus filhos como prioridade, viver os sonhos, os planos de seu pai. E os filhos de Deus, eles trabalham para que os projetos do pai sejam realizados. E qual que é o projeto de Deus aqui na terra? Você acha que Deus, irmão, só veio para buscar os seus filhos? Você acha que Deus só veio aqui na terra para salvar os seus filhos? Não,
Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, através de seu Filho Jesus Cristo, para que eu e você nos tornemos cada dia parecidos com Ele, e que o projeto dEle aqui na terra seja concretizado. Qual que é o projeto dEle? Multidões para Cristo, é receber, é levar o Evangelho. Jesus, Ele passou 3 anos e meio aqui, irmãos, Ele curou muitas pessoas, mas o principal que Ele fez foi o quê? Treinar pessoas, e falando assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, aleluia, ganhar vidas para Jesus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós queremos, ponto principal da minha vida, da sua vida é o quê? Realizar o projeto de Deus aqui na terra. Pai, eu quero realizar o seu projeto aqui na terra. Eu não quero viver de como que eu viver a minha vida assim, esse Evangelho, só de ouvir, não, eu quero, Pai, eu quero realizar o seu projeto. Os filhos adotivos de Deus, irmãos, podem dirigir o Pai com intimidade, sabe, ele pode dirigir o Pai com intimidade, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual nós chamamos Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? O Pedro me chama toda hora, embora ele chame a mãe dele também, mas ele me chama, ele fala assim, papai, papai, e isso é gostoso, mas à medida que vai crescendo, vai diminuindo, né? É pai, depois chama de velho, e depois nem chama mais, vai perdendo assim o respeito para muitos, né? Mas em nome de Jesus, nossos filhos não são assim, a nossa igreja não é assim, é pai. Mas essa intimidade com Deus nós chamamos de Abba Pai, papaizinho. Irmãos, o escravo, ele não tem liberdade como o filho. O escravo não tem liberdade como o filho de sair, de fazer, de comprar. Mas o filho ele tem liberdade. O escravo não pode frequentar os mesmos lugares que você. O escravo não pode ir a determinados lugares, não pode viajar, não pode frequentar, não pode participar. O escravo não tem os direitos que o filho tem. Eu não sei se você se lembra da época da escravidão, mas não precisa lembrar porque só maquiou a escravidão, ainda ela existe de certa forma. Mas na época que os escravos eram realmente maltratados, alguns morriam, mas o filho não. O filho, ele tinha privilégios. E Paulo aqui, ele ensina como filhos da adoção. Não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados. Aí tem gente que aceita Cristo e vive uma vida atemorizada. Não, meus irmãos, Jesus, ele morreu na cruz para te libertar, para você ser livre, não viver uma vida de escravidão, mas nós temos e recebemos o privilégio de sermos filhos, e como filhos nós podemos falar com Deus, como filhos nós podemos chegar diante de Deus. O escravo não tinha essa oportunidade de chegar diante do seu Senhor, não tinha essa liberdade, vivia preso. Mas o filho, ele chega diante do pai de forma íntima, e nós podemos usar as palavras de intimidade como Abba Pai. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, nós temos intimidade com o Pai, que nós podemos dizer Abba Pai, papaizinho, ou papai na nossa língua. E esta palavra, irmãos, é uma palavra de ternura que revela que nós temos um relacionamento livre. Você é livre para conversar com Deus, você é livre para falar com Deus. Eu vejo muitas pessoas procurando até hoje, mas aquele homem ali é o profeta de Deus. Irmãos, você tem liberdade para conversar com Deus. Não que existem homens de Deus realmente que buscam mais de Deus, mas você tem liberdade, todos nós temos acesso a Deus, um relacionamento livre, um relacionamento sem medo, um relacionamento assim sem ansiedade.
Você tem medo de se chegar a Deus? Hã? Você tem medo de se chegar a Deus? De maneira nenhuma. Mas quando nós estamos em pecado, quando nós nos afastamos de Deus, nós temos essa imaginação de como Deus vai nos receber. Nós temos essa imaginação de um Deus que vai um Deus castigador, um Deus que vai punir a cada um de nós. Mas se nós lembrarmos da parábola do filho pródigo, que ele pecou, ele distanciou do seu pai, ele fez o que queria fazer, mas ele se arrependeu, e ele teve esse pensamento: poxa, eu vou chegar diante do meu pai, ele vai fazer alguma coisa ruim comigo, ele vai me detonar, ele vai me castigar, mas eu vou criar uma estratégia, eu já vou chegar com humildade. Bom, esse é um princípio do arrependimento, chegar com humildade. Mas ele teve uma surpresa muito grande, porque aquilo que ele pensou não aconteceu. Na verdade, o pai já estava esperando ele há muito tempo. Fala assim comigo: há muito tempo. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele não era escravo. Fala assim comigo: ele era filho. E você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Deus nunca vai chegar diante de você e vai querer te fazer um mal. Na verdade, Deus é um Deus bom. Se Ele quisesse nos fazer mal, Ele já tinha feito há muito tempo, irmão. Não perderia esse tanto de anos, né? Tendo a sua misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso, que é um atributo que às vezes a gente até age de misericórdia, mas é uma misericórdia falha. Mas a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que são a causa de nós não sermos consumidos. Por que ter medo do nosso Pai? Você tem medo de Deus? Não precisa ter medo dele. Na verdade, Ele está esperando por você há muito tempo. Há muito tempo Ele está querendo conversar com você. Na verdade, Ele está te esperando, olhando de longe. Meu filho se perdeu há muito tempo, esperando o seu retorno. Assim nós podemos nos colocar na presença de Deus sem medo, sem hesitação, e nos relacionarmos com Ele como um Pai amoroso. Irmãos, Deus é um Deus amoroso. Se não fosse assim, irmãos, Jesus ia tratar as pessoas aqui na terra muito mal, mas na verdade Ele tratou as pessoas muito bem. Para os religiosos, bom, Ele usou algumas palavras, não é? Algumas palavras talvez não agradáveis para ele, mas você não vê Jesus pegando os religiosos, os saduceus, os fariseus, e falar assim: ó, agora eu vou colocar aqui, vai cair fogo do céu, eu vou mandar os anjos que estão ao meu favor e destruir todos vocês. Mas na verdade Ele veio com uma palavra de arrependimento: olha, arrependei-vos. Mas eles não se arrependeram. Mas Jesus tratou todos os pecadores que se arrependeram. Aquela prostituta que foram pega, Jesus olhando para ela, e todo mundo queria apedrejá-la, todo mundo queria que ela morresse, mas Jesus pegando ali também, escrevendo alguma coisa no chão, olhou para aquelas pessoas e falou assim: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ninguém fez coisa alguma. Mas Jesus tratou aquela mulher da mesma forma que tratou com aquela mulher samaritana. Olha, você já teve cinco maridos, e aquela mulher entendeu que aquele homem era profeta, e aquela mulher se converteu. Alguns momentos de diálogo com Jesus, uma cidade inteira foi salva por aquela mulher.
Irmãos, você é filho. Não tenha medo de Deus. De repente você está afastado de Deus, de repente você está com medo, mas aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele não é guiado pelo aquilo que vê, ele não é guiado pelas circunstâncias, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E os filhos adotivos de Deus, ele tem a testificação do Espírito, e fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha que legal, irmãos, na cultura romana, para uma adoção ser legalmente concretizada, precisava de 7 testemunhas. Tinham que estar presente ali para atestar a sua validade. Se alguém quisesse adotar uma criança, uma pessoa, a nossa adoção, na verdade, era atestada pelo Espírito Santo de Deus. Acho que vocês vão entender. A nossa adoção, ela é atestada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem está, irmãos, e testifica, confirmando a segurança da nossa adoção por meio dos frutos do Espírito Santo, que diz em Gálatas capítulo 5. Você é filho de Deus. Você tem os frutos do Espírito Santo, e por meio do poder que Ele nos fornece para sermos testemunhas. Você é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo. E os filhos adotivos de Deus, ele tem uma herança. No versículo 17, você pode ler comigo. Ora, se somos filhos, somos também, repita assim comigo, herdeiros. Está fraco, fala assim, herdeiros. Irmãos, herdeiro de quem? Herdeiro de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. Vamos ler de novo todo mundo junto? Esse versículo ele fala muito comigo, irmão, porque fala de herança. Irmão, você já viu a briga que dá, principalmente aqui no Brasil, não sei se outros países dá, bem, provavelmente deve dar, quando os pais, eles vão embora, e o pai tem uma herança, mesmo que pequena, irmão, mas dá trabalho. Dá trabalho. E se a herança for grande, dá briga entre irmãos, dá problemas. Mas não vai ser assim, irmãos. A nossa herança, nós vamos herdar a herança com Cristo. Todos nós herdaremos por igual modo. Não vai ter briga, não vai ter ciúmes, que um ficou maior, com a herança maior, não. Todos terão o mesmo, sabe? Herança, a mesma herança. Vamos lá então? Ora, se somos filhos, tá, Helena? Vamos ler juntos? Vamos ler junto? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Lógico que nós não vamos herdar apenas as coisas boas, porque na terra também nós herdaremos as dificuldades, as tribulações, porque Jesus falou: olha, se você me seguir, provavelmente vocês enfrentarão também problemas, dificuldades, muitos de vocês vão até morrer por causa do meu nome. Mas se com Ele padecemos, sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, como filho adotivo, nós temos a promessa de uma herança. Herdaremos a vida eterna, herdaremos um corpo incorruptível. Esse corpo que a gente aí tanto sofre, não, teremos um corpo incorruptível. Nós herdaremos a coroa, teremos também um galardão. E muita gente preocupa com galardão e disputa galardão. Mas na verdade você vai ter um galardão, você vai ter uma coroa. Mas lá no céu não vai ter desigualdade, irmãos. Um vai ser maior do que o outro. Lá na escola, na época a gente fazia teologia, eu sempre brincava com os meninos: olha, lá pode ter, não vai ter, irmão, mas lá pode ter um cantinho lá de cachorro. Eu quero estar, do que ter uma mansão no inferno.
Se tiver um cantinho lá para eu ficar, não tem problema. Estando diante de Deus, eu quero. É melhor do que ter uma mansão no inferno. Ao contrário da lei judaica, irmãos, que cada privilégios maiores aos primogênitos. A gente vê na Bíblia aí os problemas que alguns tiveram, o problema da primogenitura, daqueles 2 irmãos, problema da primogenitura, mas os filhos de Deus, adotivos de Deus, todos têm os mesmos direitos. O pastor vai ter um lugar lá, patamar, um lugar filé lá no céu. Nada disso, irmão. Nada disso. Todos nós seremos iguais. Senão que objetivo tenha, né? Nós somos iguais. Em Lucas capítulo 24, versículo 26, ensina que os filhos adotivos do Pai terão direito de compartilhar. Diz assim: tanto seus sofrimentos, como de sua glória posterior. Lucas capítulo 24, versículo 26. Irmãos, os filhos adotivos, ele tem uma herança garantida. Você tem uma herança garantida. Na parábola dos talentos, os servos que foram fiéis, eles receberam a sua recompensa. E Jesus declara para os servos fiéis: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não é fiel nem oferta em dízimo, irmão. Isso é coisa que nós já temos que contribuir. Mas ser fiel em Deus em todas as outras coisas. Fiel em Senhor na sua palavra, no cumprimento, na missão que nos foi outorgada. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu propósito? É ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós cumprimos e nós fazemos, nós colocamos como prioridade o reino de Deus. Agora, aquele que não é ligado ou não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ele preocupa com as coisas terrenas, ele dá mais valor às coisas terrenas. Mas aquele que é guiado por Deus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele busca primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vão chegando. As outras coisas vão sendo acrescentadas. E a Bíblia revela que Cristo foi nomeado pelo Pai como herdeiro de todas as coisas. Olha, Cristo, ele é herdeiro de todas as coisas. Mas a palavra também diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Nós vamos herdar tudo aquilo que Cristo herdou. Agora você imagina só, irmãos, aquilo que Cristo herdou, nós vamos herdar. É lógico que nós não vamos herdar o nome dele, o nome que está acima de todo nome. Tem coisas que só pertencem a Ele, mas nós vamos herdar todas as outras coisas, honras espirituais, grandes privilégios. Assim, meu amado irmão, seja perseverante nas lutas, seja perseverante nas aflições, procurando ser fiel ao Senhor, não negando a sua palavra, porque vai chegar um dia que nós receberemos o nosso galardão, nós receberemos a nossa herança, porque se sofremos com Ele, por amor à sua palavra, também com Ele seremos glorificados. Paulo entendia muito bem essa questão, por isso que ele fazia as coisas, não só Paulo, mas os outros discípulos, porque não foi só Paulo que morreu por causa do Evangelho, mas os demais outros também compreenderam a importância do reino de Deus. Eles não ficaram apegados a essas coisas, mas eles estavam atentos a serem glorificados e receber a herança do Pai. A angústia, a tribulação, fome, nudez, todas as coisas que aconteciam, eles não estavam assim, nem aí. Todos eles, se você procurar saber, entender, eles não estavam esquentando a cabeça. A preocupação deles era o reino de Deus e a sua justiça. Mas aí você vai falar assim: não, mas eles morreram. Morreram mesmo, todos eles morreram, mas eles não estavam nem aí. Por quê? Porque eles
estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Eles não estavam apegados às coisas do mundo. Eles entenderam que eles andavam por fé e não por aquilo que ele estava vendo, que as coisas futuras é muito melhor do que as coisas que estão presentes. A glória futura, a vida eterna. E a gente dá mais valor para as coisas que a gente vê que é temporã, passa rápido. Assim como uma fruta que a gente come, daqui a pouco você se esqueceu, ela lá na fruteira, aí você vai, nossa, eu esqueci de comer, ela estragou, passou rápido. Assim é a nossa vida. Mas eles estavam preocupados com a sua vida celestial. Com eles seremos glorificados. Quando eu vi o filme de Paulo, o mais recente filme, eu me emocionei muito. Na hora que ele vai chegando ali, na sua morte. E ele olha, lá no filme ele mostra olhando para o lugar onde eles iam cortar a sua cabeça. E ele vai quietinho. E ali eu acho que ele vai orando ao Senhor, Senhor, está chegando a minha hora. Não vai ter jeito mais não. Eu já passei o naufrágio, fui picado por cobra, já fui preso, fui chicoteado, já fizeram tantas coisas comigo, mas agora não teve jeito não. Assim como o Senhor, eu também estou chegando a minha hora. E não teve jeito, irmãos. E na hora que ele olha para o céu, assim, gente, que homem de fé. Ah, mas Senhor, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho irmão, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu tenho que fazer muita coisa e tal. Mas Paulo era filho. E o filho, ele obedece. Ele amava seu pai. Ele sabia o que estava fazendo. Ah, mas Paulo andou com Jesus um tempo. Nós temos o Espírito Santo, mais de 2000 anos conosco, nos orientando, nos guiando. Mas a nossa natureza humana sempre fala mais alto, e a gente quer dar valor às coisas aqui. Nós queremos olhar sempre para aqui e agora, e nós estamos esquecendo das coisas futuras, coisas celestiais, coisas que vão ser eternas, que Deus criou para nós. É por isso que não se vê mais línguas estranhas, numa revelação, porque são coisas eternas, são coisas espirituais. Mas muita gente dá valor às coisas, às luzes, ao templo, à parede preta, e essas coisas mais, porque são coisas humanas, são coisas que mexem com a gente. Mas muitas vezes a gente esquece as coisas espirituais, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Você é filho de Deus? Porque quem é filho obedece. Quem é filho obedece. Quem é filho ora, busca intimidade com Deus. Quem é filho quer mais do pai, quer ser mais parecido com o pai. Que experiência gostosa é ter um filho. Se você não tem, vai ter. Aqueles que têm uma experiência. Se eu for falar para os pais virem aqui, experiência bacana. Papai, me ensina a dirigir. Papai, me ensina isso aqui. Onde você está indo? Cadê o papai? A mãe dele está lá no quarto. Ele vai lá. Aí foi mexer lá no carro. Não, eu quero ir lá mexer, eu quero aprender. E nós não somos assim com Deus. Papai, ensina. Me ensina a ler a Bíblia. Papai, me ensina a pregar o teu evangelho. Me ensina a ser parecido com o Senhor. A gente ora assim, papai, eu quero mais do Senhor, eu quero ser parecido, eu quero ser guiado pelo Senhor. Se eu falar uma coisa para mim, e que o Senhor tem muito mais experiência do que eu, para eu não tomar uma decisão errada, precipitada. Quantas das vezes nós poderíamos ter evitado de tomar decisões precipitadas, se nós pudéssemos ouvir a Deus. O filho faz isso. Jesus fazia isso, sabe por quê? Fala assim comigo, porque ele era filho. Mas como que ele pode ser filho se ele sendo Deus? Mas ele subjugou isso. E as decisões que ele tomava, ele recolhia ao pai. Pai,
Eu sei que nós somos um na glória, mas eu estou aqui, ó. Ajude-me a escolher os filhos, me dá discernimento, me ajuda a escolher os discípulos. Eu preciso do Senhor. E eu quero finalizar com uma reflexão, ressaltando que uma das grandes bênçãos de ser guiados pelo Espírito Santo, de sermos filhos de adoção, se chama família. Família. Há uma certa competição na igreja, porque a gente anda pela nossa natureza humana em vez da espiritual. Eu não estou falando da nossa igreja aqui, a igreja do Senhor aqui na terra, porque a igreja do Senhor é falha, irmão, porque a igreja é constituída de pessoas, não é de anjos, é de pessoas, e as pessoas são falhas. Mas quando é família, a gente quer tratar bem, a gente quer receber bem. E uma questão aqui de adoção de filhos, e se nós pegarmos aqui cerca de 8 bilhões de pessoas existentes no planeta Terra, dessas 8 bilhões, vamos colocar aí 50% ou 30%, já creu no Evangelho, na pregação do Evangelho, da cruz de Cristo, e todas essas pessoas são filhos de Deus, são famílias de Deus, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs. E esse no Novo Testamento você vai ouvir muitas vezes essa palavra, olha, o meu irmão, a minha irmã, usa essas palavras. Era tão comum naquela época, e a gente também tem esse costume de chamar o irmão Jordânio, a irmã Sandra, ou fulano de tal. Todos nós somos uma família. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus aqui na igreja, nós temos que festejar, porque é uma pessoa que está nascendo de novo, é um bebê que está chegando na família, uma família de Deus, a igreja do Senhor. É um bebê. E como se trata um bebê? Com carinho, com amor. Você tem que levar, você tem que conduzir, você tem que carregar, colocar ali o bebê conforto, não é? Trocar a fralda, da mamadeira. Não, ele não pode pegar mamadeira assim, ele não pode ter o leite ali da mãe, o leite materno. Então vamos dar vamos dar um leite mais forte. É assim quando as pessoas chegam na igreja, mas parece que a nossa natureza humana, as pessoas chegam na igreja que é uma pessoa prontinha, né? Um cristão adulto já falando, já andando corretamente, mas não é assim que funciona, meu irmão. A planta, quando você planta a semente, ela vai crescendo, né? Até ela dar o fruto. E quando ela dá fruto, você pega e planta mais. É assim que é a família de Deus. Sabe, o uso dessa palavra de irmãos e irmãs, uma família grande no Novo Testamento, e Paulo entendia com isso, irmãos, essa clareza que recomendava a Timóteo que tratasse os membros da igreja de Éfeso como membros de uma grande família. Nós somos uma família. Quem é uma família aqui? Diga amém. Amém. Família de onde? A igreja do Senhor. Nós somos irmãos do Senhor Jesus, irmãos por adoção. Todos nós aqui somos irmãos, e nós devemos tratar uns aos outros com amor, com ternura, nos preocupar uns com os outros. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes o exorta como um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza, com toda a mansidão, com todo o amor, porque nós somos uma família de Cristo, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Fique de pé nessa noite. Gostaria de orar com você. Você que tem deixado o Espírito Santo de lado. Você que acha que o Espírito Santo não se faz presente aqui, ou na sua casa, ou na sua condução para o trabalho, ou veículo que você utiliza. O Espírito Santo está com você.
Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso ajudador. E eu convido a você, seja guiado pelo Espírito Santo. Haja como filho de Deus aqui na terra. Promova o reino de Deus aqui na terra. Promova a alegria onde você vá. Promova a paz. Seja manso. Deixe os frutos do Espírito ser visível na sua vida. Deixe as pessoas conhecerem você e dizer assim: realmente essa pessoa é um filho de Deus, essa pessoa é cristã porque ela parece com Jesus. Eu quero estar perto dessa pessoa porque ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus.